Olá a todos, este é o canal Revelar e conforme os dias estão se passando, as portas deste ano estão para se fechar. Eu havia prometido que em dezembro iria abrir oportunidade para novas vagas, teria até de ter me preparado melhor, não tive tempo, mas eu estou anunciando mesmo assim a oportunidade para que você ingresse lá. Uma coisa que eu posso dizer para quem ingressar, e possivelmente aqueles que estão lá podem confirmar nos comentários, é que a visão do mundo em que você vive vai mudar totalmente a partir do momento que você tiver o conhecimento que tem lá. Eu selecionei algumas thumbs de alguns dos quase 800 temas que nós já temos por lá, para que você tenha uma ideia de alguns dos assuntos que estão lá, como por exemplo, na série Magnetismo a gente fala sobre vibração, a dupla espiral Φ, Anjos Caídos na série Vigilantes, Farmaqueia na mesma série, Encontros dos Vigilantes com o Caído, a gente faz uma análise aí em cima do Gigante de Ferro, Noviça Rebelde, Pinóquio agora que está voltando com o filme, tem muita mensagem simbólica nele, a prisão digital que está nos cercando aí com a tecnocracia, sobre a Babel flutuante, muita gente não conhece a história da Babel flutuante, a gente tem uma série só sobre isso, sobre a Era do Gelo, o que realmente aconteceu, sobre as fontes do abismo que se abriram embaixo da terra e as janelas do céu que se abriram em cima. A gente até ilustra aqui para vocês terem uma ideia do que encontrarão lá. Sobre o número 88 e como isso se conecta com o Portal dos Mortos, aqui está o Ouroboros, portais celestiais, portões do inferno, Mercúrio, NASA, etc. Enfim, pessoal, são todos esses temas aqui e muitos outros mais. São quase 800 até agora e nós vamos continuar fazendo outros. Na verdade, acho que já passou de 800. Nós vamos continuar aí até agosto desse ano para completar mais uma temporada. Mas vamos à análise de hoje aí para que o vídeo vá direto ao tema, Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma construção soterrada. Eu não tenho muitas informações a respeito, mas eu só queria mostrar para vocês como ela está embaixo da terra e bem abaixo da terra, e isso talvez seja mais um indício do Mood Flood, que seria aquela teoria de que a Terra em um determinado momento, há séculos atrás, teria se liquefazido, e aí muitas das construções antigas acabaram embaixo da Terra. É uma teoria que quem quiser pesquisar vai acabar encontrando alguns dados. Mas como eu não tenho muitas informações a respeito dessa imagem, eu apenas trouxe ela aqui para curiosidade de vocês. Agora essa aqui é mais interessante. Essa espiral tríplice aqui, nós vemos em várias culturas em torno do mundo. Eu trouxe só algumas delas. Vocês podem ver que todas elas são semelhantes entre si. É um padrão, então, espiral retratado aqui, no caso, em 4 culturas diferentes, mas que pode ser encontrada em várias outras no mundo inteiro. Então, por exemplo, desde a Bolívia até a ilha de Malta, embora as culturas sejam diversas, de alguma maneira, por algum motivo, tanto eles quanto celtas e gregos usavam isso ou em petróglifos ou em vários tipos de esculturas. E isso apesar dos milhares de quilômetros de distância entre essas civilizações. Então quer dizer que muito possivelmente havia uma comunicação entre o mundo antigo. É mais ou menos como acontece hoje, em que, embora existam culturas diferentes em países diferentes, há uma comunicação entre elas. E depois, nós percebemos com a análise de outros vídeos que nós já fizemos aqui, essa cultura acabou ficando globalista, quer dizer, ela se unificou. Uma outra curiosidade que eu trago aqui para vocês, lá na comunidade a gente fala sobre isso aqui também, são esses livros gigantescos. O que eu queria trazer a atenção de vocês é que, primeiro, não há uma razão por que alguém escreveria livros tão grandes. É difícil de levantar, é difícil de ler, o armazenamento ocupa muito espaço e não há muito texto escrito neles, quer dizer, eles não fizeram esse volume gigantesco para poder caber bastante texto. Você nota aqui que o texto é bem grande e com bastante espaçamento. Então aquilo que cabe nessa página gigantesca poderia caber tranquilamente num livrinho de bolso. Então não é por conta de caber bastante texto.
parece assim que foi algo feito mesmo para olhos maiores do que o normal, vamos dizer assim. É um mistério desses que nós temos aí no mundo. O que você acha que pode ser? Por que existiam esses livros gigantescos na antiguidade? Outra coisa que eu trago aqui, mais ou menos na mesma temática, é o seguinte: os egípcios, você já deve ter visto, tem desenhos desse tipo aqui, desses como da direita, onde eles desenham uma figura humana de tamanho muito maior do que a outra que eles colocam aqui pequena, seria aquilo que seriam os escravos. Então eles colocam que os senhores dos escravos eram muito maiores e os escravos eram muito menores. É normal que os heróis antigamente fossem retratados com musculatura que não tinham, com tamanho que não tinham, mas não exageradamente grande, que pudesse diferir tanto como esse aqui, que parece 6 ou 7 vezes até maior, 5, 6 vezes pelo menos. Então, por que motivo eles pintavam esses egípcios de uma maneira tão diferente na sua altura? E outra coisa, por que nós encontramos tantas portas em catedrais, muitas vezes, principalmente, de tamanho tão grande? Em algumas delas, inclusive, há portas enormes e outras portas menores, que são portas nas portas. Então, por exemplo, aqui há uma pessoa pequena e aqui haveria em algumas dessas portas uma portinha pequena, quase como se fosse aquelas portas de cachorro, sabe? O que explica essas portas gigantescas? Explicações complexas seriam necessárias para tentar justificar isso aqui, ou então talvez as lendas dos nossos antepassados a respeito dessas figuras aqui não podem até ser verdadeiras, só Deus sabe, Nós podemos suspeitar porque nossos olhos não viram. Essas figuras aqui são interessantes. São estatuetas encontradas perto de Kiev, datando de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Para mim, lembrou bastante as máscaras dos Dogon. Não é exatamente igual, mas é muito parecido. Ninguém sabe exatamente o que é. Isso aqui é uma estrela de Volta e um buraco e uma pedra em forma de estrela de 7 pontos. Ela tem 4 metros de profundidade e foi encontrada na Noruega. É algo difícil de explicar por qual motivo foi feito ou com que ferramentas. Por que alguém faria uma estrela de 4 metros de profundidade, uma estrela de 7 pontas, na rocha pura? Para qual utilidade? Com que ferramentas fizeram isso? Não só na Noruega eles foram encontrados, como também na Crimeia e na Adiguésia. A Adiguésia é na Rússia, no Cáucaso. Então são culturas semelhantes. Noruega não tanto, mas também. Outra coisa interessante é isso aqui. Essa escultura foi encontrada no teto de um templo indiano, tanto essa esquerda quanto esta outra. E aí alguém achou interessante comparar isso aqui com a turbina de um avião. Vocês acham que tem alguma coisa de semelhante? Vocês acham que isso aqui tentou retratar algum tipo de tecnologia? Se tentou ou não tentou, mas de qualquer maneira é uma arte extraordinária, pessoal? Digna aí de pelo menos a nossa curiosidade, a nossa atenção, aliás, por pelo menos curiosidade. E aqui é algo bem simples, mas que desperta também curiosidade. Por que a China teria esse tipo de coisa no seu território? Isso aqui foi encontrado em 2017, junto com outros 139 túmulos antigos, é um de 140. A China, como vocês sabem, ela não costuma expor muito o país dela, é um país mais fechado, ela também não expõe os achados arqueológicos, escavações, mas esse aqui por algum motivo acabou se destacando, saiu de lá, e ninguém sabe explicar o que ele significa, embora seja um túmulo, e ninguém diz também o que tinha dentro dele. Ficou aí mais esse mistério. Pessoal, nós estamos encerrando o ano, eu resolvi trazer algumas curiosidades do mundo antigo para vocês, mas eu vi que a audiência caiu bastante. Acho que esses temas aí não interessaram tanto quanto os demais. Talvez eu encerre o ano ainda com mais algum vídeo a respeito dessa temática, e ano que vem a gente volta com a temática normal. Peço até os comentários de vocês o que vocês acham, qual que vocês preferem, para que a gente continue aí mais centrado na temática que vai agregar para vocês, Não adianta a gente falar aqui sozinho.
Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.